família, a paz do Senhor Jesus. Eu quero estar aqui cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E ao estar aqui, eu quero estar aproveitando esse momento no YouTube para estar falando um pouco sobre oração. O livro baseado está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, é o verso 2, onde estaremos falando rapidamente sobre a oração. E Paulo, ele exorta a igreja, implora a oração e a sabedoria, que é algo muito importante para nós cristãos termos, né? E Paulo inicia no segundo versículo dizendo: perseverai em oração. É importante nós entendermos que não é somente orar, é perseverar, é continuar. Tem momento que você vai querer orar, mas não vai estar em disposição para isso. Tem momento que vai haver dentro de você uma vontade de dobrar o joelho, mas você não vai ter força. Uma certa vez eu vi uma pregadora dizendo que mesmo sem vontade de orar, você tem que orar. Ainda que te falte força para dobrar os joelhos, deite no chão. Ainda que você não esteja disposto a abrir os seus lábios, ore em pensamentos. Mas a importância é perseverar. A perseverança na oração é muito importante para nós obtermos de Deus uma vida saudável em comunhão com Ele. Eu lembro-me bem quando Pedro ele foi preso. A Bíblia diz que os irmãos perseveraram em oração contínua, onde os irmãos perseveraram, continuaram orando. Eles continuaram dobrados os joelhos. E a Bíblia diz que em esse meio termos em que os irmãos estavam orando, o anjo do Senhor foi até a prisão e lá quebrou as algemas que estavam nas mãos de Pedro e chamou ele para o seguir. E ao seguir, a Bíblia diz que os portões se abriram e Pedro foi livre da prisão. Ao chegar no templo onde os irmãos estavam orando, a Bíblia diz que Pedro bateu na porta e levantou-se uma menina e não acreditou no que estava vendo, pensando apenas que era um fantasma apresentando-se Pedro. E ela voltou e com certeza foi até os seus pais e anunciou que Pedro estava na porta. Os irmãos não acreditaram, mas Pedro persistiu batendo. E aos irmãos abrir a porta, Pedro ali estava. Isso significa, amados, que quando nós perseveramos na oração, existe de Deus um mover sobrenatural.
as portas se abrem, as trancas se quebram, os cadeados se quebram. Há livramento de Deus quando nós perseveramos em oração. Às vezes nós iremos orar e não iremos ter resposta imediata. Mas não temos que parar por aí. Não temos que desanimar. Temos que continuar em oração. Por isso Paulo exorta os irmãos, dizendo: perseverai em oração. Me lembro bem quando Jesus subiu ao monte com os discípulos. A palavra diz que Jesus chamou alguns discípulos e foram até o monte orar. E Jesus, ele tinha, com certeza, aquela coisa que às vezes eu tenho, que você tem, de estar um pouco a sós, se retirar um pouco para ficar sós com Deus. E a Bíblia diz que Jesus se retirou dos discípulos, deixando ele em um certo local, e foi até mais adiante. E ali Jesus começou a orar, orando algum tempo, retornou aos discípulos. E ao retornar aos discípulos, a Bíblia diz que Jesus encontrou os discípulos adormecidos, dormindo, de certo estavam cansados. Jesus o despertou e voltou outra vez. Por 3 vezes Jesus fez a mesma coisa. E a palavra diz, ao retornar a 3ª vez, Jesus despertou o discípulo e disse: nem sequer uma hora vocês podem velar ou orar comigo? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Isso nos faz entender que existe dentro de nós uma fome de conhecer melhor o Deus em que servimos. Existe dentro de nós uma sede de conhecer melhor Deus. Existe dentro de nós uma vontade de estar mais próximo, mais íntimo de Deus. Mas existe também em nós um inimigo chamado-se carne, que há uma batalha travada para que você não dobre o seu joelho e não tenha tempos a sós com o Senhor. Isso vem entre a guerra da carne e do espírito, pois a Bíblia diz: os que andam na carne caminham para a morte, mas os que andam no espírito caminham para a vida. Olha, nós temos que vencer a nossa carne. E não há outra forma de vencermos a não ser se render aos pés de Jesus. Ei, persevere, continue orando. Tenha certeza que Deus ele vai abrir as portas, vai quebrar as trancas, os cadeados que têm fechado as portas para você. E vai haver de Deus uma provisão do céu. A provisão em manifestação do seu Espírito Santo, para que você venha obter de Deus força e vigor para ser perseverante em oração. Que Deus os abençoe. Eu continuo a convidar você para fazer parte deste canal, se inscrevendo. Você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal. Você vai ver aí um linkzinho escrito inscreva-se. Então você vai apertar ali e você vai estar já inscrito. E vai ver um sinozinho, você vai apertar e você vai receber todas as notificações dos vídeos que forem postados nesse canal. Então, também você pode estar aí enviando o link desse vídeo para outras pessoas, para que ela faça parte deste canal. Eu peço que você se inscreva e envie esse link para outras pessoas, para que ela possa alcançar a mensagem da palavra de Deus aos seus corações. Que Deus os abençoe. Aqui quem fala é seu amigo, Pastor Joilson, seu amigo em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.